Bem, na aula de hoje nós vamos falar sobre rotinas intrínsecas, tá? O que são essas rotinas intrínsecas? São rotinas que elas são feitas várias vezes. São rotinas que você demandaria um certo tempo implementando elas, né? Que são essenciais, que são sempre utilizadas aí na programação e que gastariam um certo tempo para que cada programador fizesse as suas próprias rotinas intrínsecas. Tá? Então, por exemplo, eu quero calcular o módulo, eu quero calcular a soma de todos os elementos de uma matriz, eu quero fazer o produto vetorial entre uma matriz e um vetor. Enfim, então essas coisinhas pequenininhas, tá? Você teria que implementar funções ou subprogramas para executar essas pequenas rotininhas. E ao invés de você ficar implementando isso, seria muito melhor se a gente já tivesse um arcabouço de funções intrínsecas que fizesse tais rotinas, né? Tais funções, por exemplo, achar o módulo. E que essas funções ou subrotinas, elas fossem implementadas de forma com que otimizasse a computação, tá? Então, você tem essas funções, essas rotinas intrínsecas, tá? E elas já foram testadas, otimizadas e que se você utilizar, você vai deixar seu código mais limpo e mais otimizado, tá bom? Eu não vou falar sobre todas as rotinas que existem no Fortran, porque basicamente essa aula de hoje é só para te ensinar a como ler e entender uma rotina intrínseca, tá bom? E que a gente vai categorizar elas em algumas sessões. Então, tem as rotinas elementais, tá? São especificadas para argumentos escalares, mas também podem ser aplicados a matrizes conformáveis. No caso de uma função elementar, cada elemento de uma matriz resultante, caso exista, será obtido como se a função tivesse sido aplicada a cada elemento individual da matriz que foi usado como argumento dessa função. Bom? Então, elas vão pegar um argumento e vão te devolver uma outra quantidade. Por exemplo, o módulo. O que é o módulo? Você vai pegar o valor, né? Raiz quadrada do argumento ao quadrado. Tá? Isso é módulo. Então, ela vai te pegar um valor e te trazer outra coisa, outra quantidade. A outra categoria é funções inquisitoras, que ela retorna propriedade dos seus argumentos principais, que não depende dos seus valores, somente do seu tipo ou espécie. A gente viu alguma dessas funções inquisitoras aqui, por exemplo, o rank, né? Qual é o rank de uma matriz? Qual é o posto dela, né? Posto 1, posto 2, posto 3. Isso é uma função inquisitória, tá? Inquirindo, perguntando, o que é isso aqui desse argumento? Ou kind é uma função inquisitória. Qual é o tipo, né, dessa variável? Entenderam? Funções transformacionais. Então, essas funções que não são nem elementais nem inquisitórias, elas usualmente têm argumentos matriciais e o resultado também é uma matriz, cujos elementos dependem dos elementos dos argumentos. Ou seja, essa vai transformar, dependendo dos elementos que você tem ali iniciais, em outra quantidade, tá? E agora, rotinas que não são elementais, rotinas não elementais, rotinas que não se enquadram em nenhum dos tipos acima, tá bom? Basicamente são essas definições, essas categorizações, tá? E a gente vai falar de alguma delas agora e vocês vão ver que elas são importantíssimas na programação. E algumas delas nós já utilizamos durante o curso devido à dificuldade de você programar sem essas rotinas intrínsecas, né? Você pode aqui declarar um atributo intrinsic, tá? Que é quando você vai declarar
uma rotina intrínseca. Em geral, você usa essa declaração do tipo intrínseco quando você quer fazer uma sobrecarga de um operador. Por exemplo, você quer usar o operador multiplicação para fazer um produto vetorial entre uma matriz e um vetor. Em vez de você escrever um nome, né, você vai falar para ele, ó, quando você vê esse caractere de multiplicação entre uma matriz e um vetor, é para você fazer isso, tá? Então, e aí você vai implementar essa rotina intrínseca. Então, você está ensinando o processador a utilizar aquele caractere com a função específica. Por exemplo, a gente aprendeu tipos variados. E um dos tipos variáveis que a gente viu foi o tipo ponto, tá? Esse tipo ponto não está definido para ele o operador soma. Então, se você somar 2 pontos, né, você não vai saber o que fazer com isso. Então, você tem que fazer uma rotina intrínseca para definir o que é a soma de 2 pontos. É a soma dos elementos? É a soma dos elementos x com x, y com y, z com z, ou alguma alternância disso? O que significa a soma de 2 pontos? Então, é isso que você tem que fazer quando você for declarar essa parte intrínseca. A gente não vai entrar nesses detalhes, tá? Nós vamos nos ater às funções intrínsecas já utilizadas pelo Fortran, ok? E em um curso mais avançado a gente pode falar sobre esses tipos intrínsecos, né? Que a gente vai fazer, tá? Então, aí a gente vai poder fazer essas sobrecargas de operadores. Por exemplo, o operador mais, ele vai tanto servir para o tipo ponto, para o tipo vetor, para o tipo escalar, enfim, tá? Mas isso é só para um curso mais avançado. Agora a gente vai ver só as funções intrínsecas que o Fortran já oferece. Então, funções elementares numéricas, tá? Então, quais são as funções elementares? Elementar, básico, tá? Funções elementares que podem converter. Por exemplo, ABS. ABS é o módulo, tá? Retorna o valor absoluto dos argumentos aqui. Esse argumento ele pode ser inteiro, real ou complexo. Preste bastante atenção, tá? Aqui na forma com que está escrito, ele vai especificar tudo sobre essa função elementar, essa rotina intrínseca que é o ABS. Então, ele vai te falar, ó, o argumento aqui ele pode ser real, inteiro, complexo, pode ser um caractere, enfim, ele vai te dizer o que vai ser. Se você usar algo que não está especificado aqui, vai dar errado. Ele vai te falar também qual é o resultado esperado para a aplicação daquilo em inteiro, em real ou em um complexo, num caractere. Então, olha só o que ele vai falar. O resultado é do tipo inteiro se A for inteiro e é real nos demais casos. Tá bom? Então, se você estiver utilizando um real, o resultado é real. Se você está utilizando um complexo, também um real. Se você utilizar um inteiro, ele vai te retornar um inteiro. Tá bom? E o resultado é da mesma espécie que A. Agora nós temos outra, ó, aint. O que é um aint? Tá? O que significa isso? Olha, o que ele vai fazer? Trunca um valor real A em sentido ao zero para produzir um valor real cujos valores decimais são iguais a zero. Percebem? Ele trunca, ele quebra um valor A em sentido ao zero para produzir um valor real cujos valores decimais são iguais a zero. Ou seja, ele vai pegar o seu valor real, que tem parte inteira e parte decimal, e vai cortar a parte decimal e preencher com zeros. Ó, se o argumento kind estiver presente, o resultado é da espécie dada por este.
Então, ó, eu quero que você pegue o real A, que o kind é 4, e eu quero que você tire a parte decimal e transforma ele ainda para um kind 8. Aí você teria que especificar aqui o 8 aqui, tá bom? Se você não especificar, vai ser a espécie padrão do tipo real. Beleza? Claro que assim como eu dei esse aint aqui, você tem outro, você tem nint, você tem várias outras funções aqui elementais que podem converter. Eu só estou trazendo um exemplo de como você lê aqui as especificações. Tudo bem? Vamos aqui a conversão. Vamos aqui para o complex. Tá vendo? Complex. Então, converte o valor de x ou xy ao tipo complexo com a espécie definida pelo argumento kind. Tá? Se tiver presente, se não tiver, vai usar o padrão. Se y for ausente, perceba que y aqui ele é opcional. Perceba que ele está entre chaves aqui, né? Tudo que está entre chaves é opcional. X pode ser do tipo inteiro, real ou complexo. Então, ele está te informando, ó, tem que ser algum desses tipos. Se y estiver presente, tanto x quanto y devem ser dos tipos real, inteiro ou real. Tá bom? Então, aqui você vai transformar para um complexo. Beleza? Como é que eu converto para real? Então, converte ao tipo real, ó, só falar assim, ó, real, abre parênteses, coloca o valor lá dentro, fecha o parênteses, tá? Kind aqui é opcional, porque está entre chaves aqui, né? Colchete, parênteses, colchete, chaves, chaves. Converte ao tipo real a espécie dada pelo argumento. O argumento aqui é o que está entre parênteses, tá? Se kind estiver presente, ele ainda vai transformar aquele real que é padrão para um real do tipo que você especificou no parâmetro kind. Tá? Então, assim você transforma um valor para um real de um kind específico. Beleza? Você pode transformar também para o inteiro, né? Que você usa o int. Ou double, tá? Transforma para double precision. E você tem várias dessas funções elementais aí. Tá bom? Agora vamos para as funções elementais que não convertem, tá? Ou seja, não vai mudar a forma do seu argumento. Então, quais são elas? Vou dar aqui alguns exemplos, tá? Conjugado de z. Então, retorna o conjugado do valor complexo z. Então, aqui, o seu argumento só pode ser complexo, tá? E é obrigatório você definir quem é ele aqui. Então, estou dizendo aqui, eu quero o conjugado de z. E ele vai te retornar o conjugado de z. Como é que você faz para obter o conjugado? O conjugado, você troca o valor da parte... troca o sinal da parte imaginária, né? Esse é o conjugado. Max. Tá vendo? O que é o max? O max retorna o máximo, maior valor, entre dois ou mais valores inteiros ou reais. Então, quero saber qual é o maior valor de algumas variáveis. Você vai colocar eles aqui, tá? Então, no mínimo, os argumentos que você precisa colocar aqui são 2. Esses são obrigatórios. A1 e A2. Que são 2 números ou 2 variáveis inteiras ou reais. Tá? Você pode botar mais? Pode, mas é opcional. Tá vendo aqui que está entre colchete ou chaves? Entre chaves? Ou colchete. E o que está aqui dentro é opcional. Você pode botar 3, 4, 5, 6, quantos quiser. Também você tem aqui o mínimo, tá? Se tem o max, tem o mínimo, tá? Então, isso também é outra coisa importante, tá? Se você tem uma função,
o conjugado dela, vamos dizer assim, né? O conjugado, o oposto dela, o simétrico a ela, também vai estar implementada, tá? Vai ser muito estranho se você não tiver o contrário dela implementado. Nós temos o máximo implementado, então deve ter o mínimo. Se você tem o cosseno, também vai ter o seno, tá bom? Que é agora o nosso próximo objeto aqui, ó. Funções elementais matemáticas. Então, são aquelas quantidades que você usa, que você escreve, né? Cosseno, seno, tangente, arctangente, seno hiperbólico, cosseno hiperbólico. Todas essas quantidades, elas estão definidas como funções elementais. Por exemplo, ó, a cosseno retorna a função arco-cosseno, ou cosseno a menos 1, para valores reais do argumento x, tá vendo? Então, aqui está definindo. Se você colocar 1 ali dentro, nada feito, tá? Então, o x aqui ele tem que ser um valor entre 0 e 1. Módulo dele, tá? Aqui ele vai pegar o módulo de x tem que ser entre 0 ou 1. Então, isso quer dizer que você pode colocar valores negativos ali dentro. O resultado é obtido em radianos no intervalo de 0, ou a cosseno de x vai ser maior do que 0, maior ou igual a 0, ou menor ou igual a π. Tá bom? Então, você tem aí, esses são os valores possíveis. Você também tem a função cosseno. Também vai te retornar um valor do cosseno de um número. O argumento aqui ele pode ser real ou complexo. E a resposta do valor aqui vai ser um número real ou complexo, dependendo do argumento, né? O x aqui, tá? A gente tem duas formas de escrever o ângulo padrão, né? Ou você escreve em radianos, ou você escreve em graus. O que o programa vai aceitar, o que o compilador vai reconhecer, são os argumentos em radianos, tá bom? Não coloque em graus. Se você colocar em graus, tá errado, tá? Ele vai entender que aquilo é radianos e vai certamente fazer uma conta errada. Não é errada, é uma conta que você não estava esperando. Então, você também tem aqui o logaritmo, tá? No caso da função cosseno, você tem seno, você tem tangente, você tem, enfim, você tem todas as funções trigonométricas ali definidas. Ah, professor, eu queria ler. Vai lá na apostila, pega a apostila, lê direitinho como é que cada um funciona. Mas, basicamente, elas sempre têm ali muito parecido. O que vai mudar ali é a forma de escrever, né? Seno, não escreve S-E-N, escreve S-I-N, é seno, né? Então, essas minúcias que vão mudar. Por exemplo, log de x, que é o logaritmo natural para o argumento x. E esse logaritmo, esse valor, esse argumento tem que ser real ou complexo. Tá bom, quando você escreve log e você não define qual é a base, para o seu compilador, essa base é o número neperiano, é o E, né? Tá bom? Como é que eu faço, então, para conseguir o logarítmico na base 10? Fácil. Log 10. Essa função já está implementada. Então, aí você vai ter o logarítmico na base 10. Beleza? Simplesinho, né? E agora vamos fazer um exemplo utilizando essas funções intrínsecas que a gente acabou de aprender. Vamos usar algumas, né? Não vamos usar todas. Então, eu fiz aqui um programinha de exemplo, tá? Onde eu vou usar algumas dessas funções intrínsecas. Então, primeiro aqui eu estou falando que o meu real, ele é um kind 4, que nem precisava especificar, mas eu deixo bem claro para a gente estar sempre relembrando aqui, tá? Então, eu vou declarar aqui A, B, C, ENG, tá? E π. Perceba como eu defini o π aqui, tá? Então, o meu π aqui, ele vai ser igual a 4 vezes o arco cuja tangente é 1.
O arco cuja tangente é 1 é π sobre 4, ou melhor, 45 graus. A tangente de 45 graus é 1, porque seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, e o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Dividindo essas duas quantidades vai dar 1. Então, quando eu tenho aqui, ó, essa quantidade aqui vai ser arco tangente de 1, que é 45. 45 é π sobre 4. Então, se eu multiplicar essa quantidade por 4, eu vou ter o meu π. Isso aqui é uma forma batuta de você encontrar o valor de π e para você utilizar isso na sua programação. Ok? Declarei que meus valores b igual a 2 e c igual a 2. E declarei também o meu angle aqui como sendo π sobre 2. Tá? π sobre 2 vai dar quanto? π sobre 2 vai dar 90 graus. Tá bom? E estou calculando o valor de A aqui, pela lei dos cossenos. Tá? Então, ó, A é igual a SQRT, perceba que é uma função intrínseca aqui, que é a raiz quadrada. Então, ele vai fazer o argumento disso aqui, ele vai pegar a raiz quadrada do argumento. Percebe o argumento aqui, ó? Esse aqui é o argumento. O argumento pode ser uma variável, pode ser um valor numérico, pode ser uma expressão, tá? Neste caso é uma expressão onde eu elevo b ao quadrado, c ao quadrado, menos 2a vezes b vezes c, vezes o cosseno, outra função intrínseca aqui, e o meu ângulo, tá? O meu ângulo é dado aqui por π sobre 2, que seria 90 graus. Por isso que eu precisei declarar quem era o π ali, tá? E ele vai falar para mim qual é o valor de A. E aqui também, só para continuar, eu faço aqui o logarítmico de A e o logarítmico na base 10 de A, tá bom? Então, aqui novamente, ó, para quem não acompanhou, eu estou usando o Jupyter Notebook, tá? E para escrever o meu programa, eu uso o Magic Write File, tá? Write File, porcentagem por porcentagem, Write File, e o nome do meu programa. O meu programa vai chamar x_29.f90. Abaixo, já na próxima linha, eu já começo a escrita do programa. Terminei a escrita do programa, tá tudo bonitinho, eu rodo essa célula, apertando Shift Enter, ou ir lá e clicando lá na setinha para rodar a célula. Tendo feito isso, eu vou compilar, tá? Para compilar usando o terminal, eu uso ponto de interrogação, ponto de exclamação, e faço a compilação. F95, estou falando para ele que eu estou usando o GNU, né? O compilador da GNU. Menos O, eu estou especificando qual é o nome do meu executável, que vai ser o 29, esse é o nome do executável, e falo para ele qual é o programa que ele tem que compilar. Então, ele vai fazer isso e vai compilar aqui logo abaixo. Então, exclamação, ponto, barra, tem que colocar o ponto, barra, e o nome do seu executável, que nesse caso é o 29. Fez isso, olha só, o valor do lado é 2.82, blá, blá, blá. Tá? E eu tiro o logaritmo desses valores, está aqui o logaritmo. Perceba que o log neperiano aqui, o natural, né, logaritmo natural, ele dá um valor diferente do log na base 10. Claro, óbvio que tem que dar um valor diferente, né? Mas eu já coloquei aqui para vocês realmente verem que eles dão diferente e você vai ter problemas se você usar o que não é o padrão que você está querendo na sua conta. Bom? Funções elementares de caracteres. Ok? Então, como é que é essas funções de caractere? Aqui é um pouquinho mais chato, mas também é de boa depois que você aprende. Tá? Então, vou pegar aqui a função achar. Tá? O resultado é do tipo de caractere padrão, de comprimento 1, e retorna o caractere que está na posição especificada pelo valor inteiro na tabela ASC2 de caracteres.
e deve estar no intervalo de 0 a 127. Caso contrário, o resultado depende do processador. Que é isso, professor? Não entendi nada. Vou tentar explicar para vocês, tá? Então, você tem uma tabela, a SCI2, tá? Aonde você tem lá os caracteres, todos os caracteres que você tem no seu teclado tá lá nessa tabela, tá? E aí elas são numerados, esses caracteres. Tem um número inteiro de 0 a 127. Cada caractere tem um número especificado. Então, eu quero pegar o caractere que é o número 107. Como é que eu faço para fazer isso? Então, achar. Então, você vai botar ali 107 e achar vai te retornar o caractere da posição 107. Tá bom? E para isso, você tem que ir olhar a tabela. Você tem que ter essa tabela. Como é que eu faço para ter essa tabela? Na apostila já tem essa tabela. Se você procurar no Google, você vai achar essa tabela, a SC2, tá? Então, isso facinho. Agora, se eu colocar um número maior que 127, aí depende do seu processador. Tá? O que ele vai fazer já não é mais previsível. Então, char. O que o char faz? É o resultado é do tipo caractere de comprimento 1. A espécie é dada pelo argumento opcional kind. Se presente ou, em caso contrário, será a espécie padrão. A função retorna o caractere da posição i, tipo inteiro, da sequência de caracteres internas do processador associado com o número de espécies relevantes. E deve estar no intervalo entre 0 e n-1, onde n é o número de caracteres na sequência interna do processador, tá bom? E deve ter alguma forma de você acessar esse número de caracteres do seu processador, tá? Eu não utilizo essas duas funções intrínsecas, mas se você der uma pesquisada no Google, você certamente irá encontrar. Ou você mesmo pode fazer essa sequência, né? Descobrir essa sequência aí, chamando um do e perguntando qual é os caracteres que vão ser impressos quando você colocar um valor inteiro aí dentro dessa variável char. Tá? Funções de comparação léxica. Então, ele vai comparar os valores aqui agora. Ó. As seguintes funções elementares aceitam strings de caracteres de espécie padrão. Realizam uma comparação léxica baseada na tabela ASC2 e retorna um resultado lógico da espécie padrão, tá? Então, retorna o quê? Um resultado lógico, ó. Se a string tiver comprimentos distintos, a mais curta é completada com espaços em branco. Então, vamos lá. Você tem a função large, great, equal, tá? LGE. E você tem dois strings aqui, ó. String A e string B. Vai retornar o valor true, verdadeiro, se A segue o string B. Se o valor do string A é depois do string B. Certo? Então, você tem a sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos supor, você pega o string A, que tá lá na sua lista, né? Na sua contagem, está no 9. E o string B está no 10. Então, o B é depois do A. O A é o 9 e o B é o 10. Tá bom? Então, se A segue B, então vai retornar verdadeiro. No caso que eu dei aqui, no exemplo que eu dei, A não segue B. A precede B. Como é que você faz isso? LLE. Less ou equal. Vamos ver o que ele faz, ó. Retorna true se o string A precede, tá vendo? O string B na sequência estabelecida pela tabela. O resultado é falso, caso contrário. Você tem outras funções aí que também trabalham com essa comparação léxica aqui dos seus strings, tá bom? E para a gente entender um pouquinho como é que isso funciona, eu montei aqui um exemplo.
Ah, professor, eu quero saber como é que funciona a outra. Você pode fazer um programinha que já consegue, exemplificar o que você está fazendo, tá? Ou como aquela função intrínseca funciona. Então, eu fiz um programinha que tem string A e string B aqui como uma variável caractere com 10 posições disponíveis, tá? E um inteiro i aqui. Acho que eu nem vou usar o inteiro i, mas tudo bem. Vamos lá. Então, ó, o k, eu fui lá na minha tabelinha e olhei qual é o valor da posição de k. Na posição k lá, ele é 107, o inteiro 107. O L é a posição 108 da minha tabela. L minúsculo. Se você botar I maiúsculo é outra posição. K maiúsculo é outra posição. Então, dei aqui, ó. Estou falando aqui meu string L, tá? E o string B é o K. E vou perguntar aqui, ó, que A segue B. Então, essa função aqui que a gente acabou de ver é o string A segue B. No caso, ela teria que me retornar verdadeiro. Porque a posição aqui de L é 108 e a posição de K é 107. Tá? Agora, se eu perguntar o contrário, A precede B? Não, A não precede B, porque o L é 108 e o K é 107. Então, o contrário. Tá bom? E para verificar que se o meu caractere é realmente o 107, o K está na posição 107 da minha tabela, eu uso o comando achar aqui 107. Tá? Vou reescrever, executei, o nome do meu programa é x26, tá? E vou aqui executar o meu programa. Compilo, nome do programa, tá? Aqui é o nome do programa, nome do executável e estou aqui executando o meu programinha. Então, ó, a primeira delas foi verdadeira, como a gente esperava que fosse. A segunda delas foi falsa, como a gente esperava que fosse. E o resultado do achar aqui é 107, de 107, né? Da posição 107, é o caractere K. Tá? Eu posso até trocar aqui, ó, escolher um outro valor aqui. Que valor que vocês querem? Vou pegar aqui o 100, tá? Vamos ver qual é o caractere que ele vai me retornar aqui do 100. Ó, caractere D, tá bom? Se eu usar a posição 100, eu teria o caractere D. Beleza? Agora, outras funções elementares para manipulação de string, tá? Então, você vai manipular o string aí da forma com que você desejar. Então, aqui os argumentos, você pode ser um string, pode ser um substring ou pode ser um set, tá? Em todos eles você vai manipular aqui e vai poder transformar eles em outras quantidades. A primeira quantidade aqui, que eu acho que é importante para a gente, tem várias funções dessa aqui, é o adjustLeft, tá? Então, adjustLeft. Eu leio assim, né? Mas aqui está escrito adjustL. Ou o L aqui é de left, de esquerda. Eu sempre leio assim, né? AdjustLeft, para sempre lembrar que o L é de esquerda. Então, o que ele vai fazer? Ajusta um string à esquerda. Então, ele pega os caracteres e puxa tudo para a esquerda. Por exemplo, você tem lá um caractere, né? Uma variável caractere, e você tem 10 posições. Mas você escreveu só 3 posições. Você colocou caractere só em 3 dessas posições disponíveis. Então, o que ele vai fazer? Se eu usar esse comando, ele vai pegar todos os espaços em brancos que sobraram, vai remover da frente e vai puxar todos os caracteres para a esquerda, deixando os caracteres em branco todos à direita, tá bom? É isso que ele vai fazer. Isso é essencial para algumas coisas que a gente vai fazer durante a programação, tá bom? Len, essa função, peraí, deixa eu falar aqui. Tem adjustLeft. O que por consequência deva ter também? AdjustRight.
Então, a única diferença é que em vez de puxar para a esquerda, no adjust right, você vai puxar para a direita, tá bom? Então, puxa para a direita, outro puxa para a esquerda, um é com L e o outro é com R. Len. Então, essa é uma função não elementar para manipulação de string. Ele é uma função inquisitória que retorna o valor inteiro padrão escalar que corresponde ao número de caracteres no string, ou seja, aqui no seu argumento, tá bom? Se esta é um escalar ou de um elemento de string, se a mesma é uma matriz. Então, vou ler de novo. Trata de uma função inquisitória que retorna um valor inteiro padrão escalar que corresponde ao número de caracteres em string, se este é um escalar, tá bom? Ou de um elemento de string, se a mesma é uma matriz. Beleza? Então, ele vai te retornar o número de caracteres, se for um escalar, ou o número de caractere de um dos elementos da matriz string, se o string for uma matriz caractere, tá? O valor de string não precisa estar definido. Olha, isso é muito interessante, hein? Então, mesmo que você não tenha dado nenhum valor para a variável string, ou seja, você não falou um A, é que string é igual a A, ou B ou C, ou igual a um conjunto de caracteres, mesmo assim você pode conhecer aqui qual é a quantidade de caracteres que você pode escrever nela, tá bom? Então, funções transformacionais para manipulação de string, ou seja, eu vou retornar uma outra variável, vou modificar essa variável e vou retornar isso. Então, repeat, né? Ou seja, vou repetir. Como é que funciona isso? Você tem dois argumentos aqui que você tem que obrigatoriamente passar, tá? Você tem o argumento string e você tem o nCopies. E bem simples, né? Já que você vai repetir, você vai falar o que você quer repetir. Eu quero repetir a string. Quantas vezes você quer repetir? Você coloca aqui na frente. Simples assim. Então vamos ler o que acontece, ó. Forma a string que consiste na concatenação de n cópias de string, onde n cópias é do tipo inteiro e seu valor não deve ser negativo. Ambos os argumentos devem ser escalares, ou seja, não pode ser uma matriz ou um vetor, tá bom? Então o que ele vai fazer? Pegar aqui o string e colocar um atrás do outro n copies vezes, tá? N vezes aqui que você definiu. Você também pode usar aqui o trim, tá? O que o trim faz? Trim, que é o cortar, né? Retorna um string com todos os espaços em branco no final da variável removidos. Beleza? Então, tudo que tiver no final ali vai ser removido. Aqui você não pode usar uma matriz, ó, tá bem especificado aqui, ó. String deve ser escalar. Tá legal? Vamos ao exemplo aqui. Então, fiz aqui um programinha, que aqui eu tenho um string B com comprimento para 10 caracteres, um string A e um string C, tá? O string A e C tem um comprimento de 50 caracteres. Então, eu tenho aqui o meu I, eu vou falar que I é igual a 10, tá? E vou escrever, ó, gente, preste bastante atenção nesse exemplo. Isso aqui a gente usa demais, tá? Quando a gente está fazendo programação científica e a gente precisa escrever os dados dentro de um arquivo. E esse arquivo, ele tem que conter no seu nome, tá? Os dados que foram feitos ali, tá? Vou colocar aqui o meu I, ó, o I é 10. Então, eu estou falando para ele aqui, ó, escreva a variável I dentro do string B, tá? Com 10 caracteres. Com I igual a 10, é um format, tá? Que vai falar para escrever 10 caracteres aqui dentro de B.
Beleza. E agora eu vou escrever o nome do meu arquivo. Como é que vai chamar o meu arquivo? O meu arquivo vai ser armazenado aqui em string A e vai ter o nome dados, underline i. Esse i aqui é uma quantidade que eu preciso saber. Fala assim, ó, esses dados aqui foi obtido com i igual a tanto, tá? E eu tenho que saber o valor de i. O i aqui foi 10, então eu tenho que escrever o i10 aqui. Como é que eu faço isso? Eu estou usando aqui o operador de concatenação. Estou usando aqui a função intrínseca trim. E eu estou usando aqui a função intrínseca adjustLeft. Então, o que eu faço? Pego o B e escrevo, ajusto ele tudo para a esquerda e depois eu corto os espaços em brancos que sobraram à direita. Então, ajusto a esquerda e corto os espaços em brancos. E depois concateno com o ponto DAT. Professor, mas eu poderia muito bem só pegar o string B, que já tem o valor de i, e colocar aqui, ó, concatenar com isso aqui. Também daria certo. Também daria certo. Mas vamos ver o que é que acontece. Então, vou imprimir aqui, ó, string C, que é sem você cortar e ajustar aqui a sua string B, e o A, que seria a forma ideal que você teria que fazer. Tá bom? Então, vou compilar, escrevi o arquivo, agora eu vou executar, compilar, compilando e executando, tá? Percebam que, olha o que aconteceu quando eu não fiz o adjustLeft e o trim, tá? Percebam que ficou um espaço em branco aqui, olha isso aqui, ridículo isso, não pode acontecer. Ficou esse espaço em branco no nome do seu arquivo. Enquanto quando você usa adjustLeft e trim, você recorta esses espaços em branco e deixa só o que você realmente deseja. Beleza? Perceberam aí a sacada? Legal, né? Ok. Vamos para funções inquisitórias e de manipulação numérica. Então, essas funções aqui, ó, são 9 funções inquisitórias que retornam valores para os modelos de dados associados com seus argumentos. Cada função tem um único argumento que pode ser escalar ou matricial. E todos retornam um valor escalar. Tá? Essas funções numéricas inquisitórias. O valor tem uma coisa errada. Do argumento não precisa ser definido. Somente o seu tipo e espécie. Tá? Vamos ver aqui. Funções inquisitórias digits. Beleza? Para x real ou inteiro, retorna um inteiro padrão cujo valor é o número de dígitos significativos no modelo que inclui x. Beleza? Então, você vai pegar qual é o número de dígitos significativos, ou seja, a precisão daquele valor. Lembram que a gente fez aquela comparação lá da precisão de quantos números significativos você tem em uma variável do tipo real, né? Com kind igual a 8, kind igual a 4. Você percebia que mudava? Um era 6, o outro era 13 e no outro era 33. Essa função aqui vai te retornar esse número de dígitos significativos. Tá bom? Epsilon. O epsilon, ele te retorna aqui a menor quantidade, tá? Que vai ser, efetivamente, você vai mudar o seu valor. O que é diferente de zero pro seu processador? Isso depende de cada um do seu processador, tá? Então, ele vai te dar aquela partezinha. Por exemplo, se eu somar 1 mais esse valor de epsilon aí, ó, ele vai te dar um valor que é diferente de 1. E isso que o seu computador consegue perceber, tá? 1 mais o valor de epsilon de x vai ser algo maior do que 1. Qualquer outro valor que seja menor do que epsilon não vai mudar a variável 1. Tá bom?
Precision. O que o precision te retorna? Para x real ou complexo, retorna um número padrão que contém a precisão decimal, equivalente no modelo que representa números reais da espécie de x. Tá bom? Então, ele mostra aqui como é que ele vai fazer isso. Vamos ver aqui num exemplo que é melhor, tá? Então, eu tenho aqui um exemplo, onde eu coloco aqui, ó, o select kind, né, 5, select kind 15, né, é o real, aqui é o inteiro, e eu defino de novo aqui, ó, o meu pi, e vou perguntar aqui, ó, quem é o dígito A, o dígito C, o epsilon A, o epsilon B, precision A e precision B, tá bom? Então, vamos ver o que essas funções me retornam. Então, o valor de A é 1, o valor de B é o π, o valor de C é 1, inteiro, perceba a diferença. O D também é um inteiro, 314. E a gente vai ver o número de dígitos, ó. Aqui eu tenho o número de dígitos de um valor real e aqui o número de dígitos de um valor inteiro, tá? Não necessariamente estão todos escritos ali. Ele só está te representando o número de dígitos que tem lá. O epsilon, tá? Que são todos os dois são valores reais. Percebam que aqui o valor de epsilon é esse valor. Então, qualquer coisa acima desse valor vai mudar a sua variável. Qualquer coisa abaixo desse valor não vai mudar em nada a sua variável, tá? E nos dois aqui, ó, tem uma precision 6, tá? Que é a precisão do seu, da precisão simples ali que eu estou utilizando, tá bom? Funções inquisitórias e de manipulação numérica. Então, agora, além de perguntar, eu posso manipular, posso transformar ela. Funções transformacionais para valores de espécie kind. Então, aqui a função que a gente já utilizou, que a gente acabou de ver um exemplo, né? Que ele retorna aqui qual é um kind utilizado. Esse aqui a gente já conhece. Esse R aqui é o expoente, tá? Onde o número inteiro aqui vai dar dentro desse intervalo. Então, quando você coloca lá kind igual 4, você está pegando um número que é 10, menos 10 a quarta até 10 a quarta. Dentro desse intervalo. Kind igual a 2, você está pegando um número de menos 100 até 100. Beleza? Se aqui você não conseguir esse range aqui, ó, se o seu processador não permitir, por exemplo, se você quiser um número que é 10 elevado a 100, seu processador não vai conseguir, tá? Então, o que vai acontecer é que ele vai te retornar o valor menos 1 e vai te dar um erro na hora que você fizer a compilação, tá bom? Da mesma forma, você tem aqui o real selected real kind, só que agora você vai definir a precisão e qual que é o expoente aqui de 10. E ele vai te dar algumas respostas, ó. Ele vai ser menos 1 se a precisão requerida não for disponível. Isso aqui vai aparecer lá no erro para você. Se aparecer menos 1, ou seja, essa precisão não pode ser obtida. Menos 2, se o intervalo do expoente grande o suficiente não for disponível. Se você botar um expoente muito grande, ele vai dar uma opção 2. 3, se ambos não forem disponíveis. Ou seja, nem a precisão que você deseja, nem o expoente que você quer estão disponíveis para essa no seu processador. Agora sim, função de multiplicação vetorial ou matricial. Então, eu tinha comentado com vocês sobre produto vetorial e produto escalar, tá? Que essas quantidades não estavam definidas lá nas matrizes. Você não podia fazer multiplicação, que iria fazer a multiplicação dos elementos das matrizes ou dos vetores, né? Então, e as matrizes e os vetores eles tinham que ser do mesmo tipo. Mas existe aí existe na matemática produto vetorial e produto escalar.
Então, já tem definido aqui funções intrínsecas que fazem esse tipo de multiplicação, tá? Então, você tem aqui o dot product, ou produto escalar também, pode ser o produto escalar, né? O produto de ponto, né? Então, requer dois argumentos, ó, vector A e vector B. Ambos de posto 1 e de mesmo tamanho. Então, tem que ter o mesmo tamanho. E os dois tem que ser vetor, posto 1, ou rank 1, tá? Se o vetor A é dos tipos inteiro ou real, a função retorna. Olha só. Então, o que ele vai fazer? O que esse produto escalar aqui vai fazer? O dot product. Ele vai fazer a soma da multiplicação dos elementos de vetor A pelos vetor B, tá? Então, vou pegar o elemento 1 de A, vou multiplicar pelo elemento do vetor 2, ou vetor B. Elemento 1 do vetor A vezes o elemento 1 do vetor B. Depois, eu vou fazer o elemento 2 do vetor A vezes o elemento 2 do vetor B. E vou somar tudo. Percebem que o resultado aqui é um escalar. Se vetor A é do tipo complexo, a função retorna. Vai ser quase a mesma coisa, só que agora eu vou pegar o conjugado aqui, tá? Se vetor A é do tipo lógico, a função retorna n. Ó, perceba que n, qualquer, vai substituir aqui o sum, tá? E a multiplicação vai ser substituída por AND. E se o elemento A, então, se o elemento 1 do vetor A e o elemento 1 do vetor B forem verdadeiros, então retorna verdadeiro. Tá bom? Se qualquer um desses elementos for verdadeiro, então, ó, o n aqui, ó, qualquer um for verdadeiro, então retorna verdadeiro. Essa função intrínseca AND e AND aqui vai ser definida aqui mais na frente. A sum também, tá? Sum. A gente vai definir isso aqui mais na frente. Então, você também tem a multiplicação vetorial. Então, você pode multiplicar duas matrizes, isso vai te dar uma outra matriz. Ou você pode multiplicar uma matriz por um vetor, e isso vai te dar um outro vetor, ou uma matriz. Depende, né? Então, tem três tipos específicos, tá? Você pode fazer três formas possíveis. Ó, matriz A tem forma NM. Tem forma NM. E matriz B tem forma MK. Tá? Qual que vai ser o resultado? Aqui é aquela multiplicação de matriz mesmo. Linha por coluna, linha por coluna, linha por coluna. Então, vai ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de linhas da primeira e o mesmo número de colunas da segunda. Então, vai ser NK. E o elemento IJ tem o valor dado pela... Ó, vou somar as linhas, vou pegar os elementos da linha e multiplicar pela coluna. Tá vendo? Estou usando aqui, ó, partes da matriz seção. Fixa a linha, varia a coluna. É isso? Fixa a linha, varia as colunas. Exatamente. Fixa a coluna, varia a linha. Linha vezes a coluna. E vai somar isso. Esse é um elemento, tá? Esse é um dos elementos. Agora, vamos supor que a matriz A, que é a primeira, tem a forma de um vetor, que ela só tem um valor m. E a matriz B tem a forma mk. Então, o resultado tem forma k. Tá? Percebam aqui, ó, linha. Tem que ter o mesmo valor. Se não tiver, não dá certo. O resultado tem forma k. E o elemento j é dado por multiplica o vetor A, que é uma matriz, né, que está escrito aqui matriz A, pela coluna de B. Tá vendo? Então, você tem uma linha multiplicando a coluna de B. E ele vai multiplicando, e os elementos aqui vão ter o número de colunas da matriz B. Outra forma que pode acontecer é você tem uma matriz multiplicando um vetor.
matriz, A é uma matriz, e B é um vetor. E a matriz B é um vetor. Tá vendo? NM e aqui M. O resultado tem a forma do número de linhas. Ok? Então, olha só o que ele vai fazer. Vai pegar as linhas e multiplicar pela matriz B, que é um vetor. Tá bom? Então, funções transformacionais que reduzem matrizes. Então, todas essas funções agora que eu vou tratar com vocês vão reduzir a matriz. A primeira função aqui é o all. Tá? Então, ela funciona colocando a mask. Lembra lá que essa mask aqui é uma matriz lógica, né? Por exemplo, a matriz A menor do que 1 vai retornar true se todos os elementos da matriz lógica forem verdadeiros. Todos os elementos é menor do que 1, então true. Se um dos elementos não for verdadeiro, então vai retornar false, tá? N retorna true se algum dos elementos da matriz lógica for verdadeiro. Se algum elemento for verdadeiro. Se eu tiver 20 elementos, um for verdadeiro, o resto tudo falso, se você usar esse N aqui, você vai ter verdadeiro. Tá bom? Count. Count também usa o mask, tá? Count retorna um número de inteiros padrão igual ao número de elementos da matriz mask que tem um valor true. Tá? Vamos supor, eu quero contar os elementos que são maiores do que 1. Coloco lá, A maior do que 1, vai contar todos os elementos que forem maior do que 1. Esse aqui também é legal, cara. Maxval. Vai retornar o maior valor dentre os elementos da matriz, que aqui ele está chamando de array. Tá? Então, vai retornar o maior valor. Então, a qual pode ser inteira ou real. Se a matriz for nula, a função retorna o valor negativo de maior magnitude suportado pelo processador. Uau! E também tem um minval, tá? Então, vai retornar aí o menor valor. Percebam que você está reduzindo a matriz. Você tem uma matriz enorme, você reduz isso a um escalar. Product. O que é o product? É você fazer o produto de todos os elementos. Pega todos os elementos da matriz e multiplica um pelo outro. Sum. Você soma todos os elementos da matriz. Então, isso é a soma. Em geral, a gente usa mais o sum aqui, tá? Do que o product. Pelo menos nas simulações que a gente faz, a gente usa bastante o sum. Tá? Funções transformacionais para localização geométrica. Então, eu quero localizar o maior valor. Eu quero saber qual é a posição do maior valor. Então, você tem que entrar com a matriz ou um vetor e dar, opcionalmente, um mask aqui, né? Então, retorna um vetor inteiro padrão de tamanho igual ao posto do array. Tá? Posto 1, então você tem uma matriz de tamanho 1. Seu valor é igual à sequência de subscritos de um elemento de valor máximo. Dentre aqueles, corresponde aos elementos do valor true da matriz lógica, caso exista. Como se todos os limites inferiores da array fossem iguais a 1. Se houver mais de um elemento com o mesmo valor máximo, o primeiro na ordem de elementos da matriz é assumido. Então, ele vai procurar o maior valor, vai te retornar a posição. Por exemplo, você pega um vetor, você manda ele procurar o maior valor. Ele encontrou o maior valor, ele fala, o maior valor é esse, a posição, ele vai te retornar o local, né? Vai te retornar a posição. O maior valor está na posição 1. Se for uma matriz precisa de dois índices, precisa do valor da linha e da coluna para você definir qual é o maior valor. Então, ele vai te dar um vetor com dois elementos. Tá bom? Forma transformacionais para localização. Minlook, acho que isso aqui eu já coloquei, né? Maxlook, né? Que tem com Max.
e o min look. O que muda aqui é, em vez de procurar o máximo, você procura o mínimo. Legal? Para terminar agora, a última rotina, sub-rotina intrínseca não elemental aqui é o CPU time. Tá? Então, ele retorna para você o tempo, uma variável real escalar padrão, a qual é atribuído uma aproximação do tempo do processador em segundos. Então, ele vai capturar lá o tempo do processador. Tá? E depois ele vai armazenar isso na variável time. A variável que você pode escolher a que você quiser. No caso, ele está dando a variável time. Em geral, você pode usar um T, TI, TF. Então, ele vai te mostrar ali qual é o tempo do processador. Em geral, apenas uma dessa quantidade não te diz nada. O que vai te dizer alguma coisa é a comparação entre dois intervalos de tempo. Por exemplo, chamo primeiro call CPU time, armazeno isso num T0, e depois de alguns processos, chamo de novo call CPU time e armazeno isso em uma TF. O que vai te dizer quanto tempo gastou fazendo aquele procedimento vai ser a diferença entre os dois CPU times, tá? Que é o TF menos T0. Beleza? Bem simples. E por último, como você escolhe um número pseudo aleatório. Vocês fizeram aí números aleatórios e tal, né? Fizeram um número, brincaram com isso aí, mas isso já vem implementado aqui no Fortran, tá? E como é que você faz para chamar ele, ó? Percebam aqui que aqui não é função, aqui é uma subrotina. E para você utilizar ele, você tem que fazer, ó, call random number. E esse colher aqui, tá? É que você pegou um número aleatório. E essa subrotina, ela te retorna um número que está entre 0 ou 1. Tá? E ela te retorna um real. Beleza? Então, para a gente testar tudo isso que a gente falou de matrizes, número aleatório, CPU time, a gente tem esse super programinha aqui de teste, tá? Estou falando super porque ele ficou bem grande em comparação aos demais. Então, nós temos aqui a declaração das variáveis. Percebam que eu estou fazendo a alocação dinâmica, né? Tem um allocatable de A, product vectorial, B, né? Português, R, product vector, tá. Aqui eu faço a alocação das matrizes, que é para a gente não esquecer como é que faz, tá bom? Aqui eu usei, ó, um recurso do Fortran também, que é o seguinte. Estou perguntando aqui se o error é menor do que 0, se for de algum problema, tá, na alocação. E eu mandei aqui ele dar um stop, então ele vai parar. Ele vai parar e vai imprimir a mensagem, ó, erro na alocação de B, erro na alocação de vetorial, erro na alocação de A. Então eu sei o que aconteceu de errado. Isso é uma boa prática de programação. Em geral, para coisinhas poucas assim, nem preciso, colocando apenas para que vocês tomem conhecimento. Então, ó, vou definir aqui a minha matriz, o meu vetor A e a minha matriz B, tá? Como é que eu vou definir eles? Então, o elemento I de A vai tomar o valor do número aleatório. Vou chamar um número aleatório, ó, call random number, armazena esse número aleatório em R e depois atribua ele a quantidade, o elemento I do vetor A. E a mesma coisa aqui para B. Beleza? Então aqui eu vou fazer impressão e além de fazer impressão aqui do vetor, eu vou mandar ele procurar o maior valor e dizer qual é a posição desse maior valor, tá? A mesma coisa eu faço para B, procuro o maior valor,
e depois o local do maior valor. Em seguida, eu faço o produto vetorial de B por A. Perceba que eu estou fazendo uma matriz e um vetor, tá? Matriz e vetor. Todos eles têm a mesma quantidade de linhas, né? O mesmo número de linhas desse aqui é o mesmo número de elementos desse aqui, então vai dar tudo certo, vai dar um vetor de tamanho n. Então, o produto escalar aqui vai me retornar um escalar. Então, vou pegar esse produto vetorial que eu fiz em cima e fazer o produto escalar com A. Beleza? E vou imprimir isso aqui. Ao fim, eu vou fazer a média aqui, ó, do vetor A e a média de B. Bem legal. Vamos ver se vai funcionar. Uau! Legal, funcionou. Fiz a minha compilação e executei. Este camarada aqui é o A, tá? Tá vendo que ele tem números aleatórios aí entre 0 e 1. E o maior valor de A é o 0,986. E ele se encontra na terceira posição do meu vetor. Aqui. E confere. Confere mesmo. Ó, esse é o maior valor, ele não erra mesmo, hein? O maior valor de B é 0,998. Posição 3, 3. Então, terceira linha, terceira coluna. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá aqui, ó. Posição 3, 3, 998. Agora não dá para conferir, né? Porque você tem muitos valores aqui para você conferir. Vamos ver aqui o produto vetorial. Olha só, produto vetorial de B por A é um vetor, né? Tá aqui o produto vetorial. Olha aí que bonito. 10 elementos. E o produto escalar, tá? Tá aqui. É um escalar. E eu também calculei o valor médio aqui, ó, de A e B. O valor médio de A e B é 0,5 e 0,5 aqui. O que é de se esperar, né? Imagine que você tem uma distribuição uniforme entre 0 e 1. O valor médio de uma distribuição uniforme entre 0 e 1 tem que ser algo próximo de 0,5. Tudo bem? Então, essa foi a aula de hoje. E espero vocês nas próximas aulas.